Olá, pessoal do primeiro ano. Então, vamos dar continuação aí nossas aulas online, né, do nosso confinamento. Então, vamos lá, continuando aí a apostila 2, caderno de atividades, né, a parte que está a produção textual no caderno de atividades. Então, lá na apostila 2, nós iniciamos na semana passada, na aula da semana passada, iniciamos lá na página 15, texto narrativo. E ali nós vimos também o quê? Alguns elementos da narração. O primeiro elemento da narração que nós vimos, que é o primeiro elemento estudado, é o quê? É os tipos de narrador. Então nós vimos semana passada, em relação à narração, o tipo de narração, o tipo de narrador utilizado. Retomando, lembrando aí que nós temos 3 tipos de narrador, né? Que pode aparecer numa narrativa, pode ser aquele narrador observador, escrito em terceira pessoa, que fica fora da história, observando e conta isso para o leitor em terceira pessoa. Temos o narrador personagem, aquele que participa da história e conta em primeira pessoa, e temos o narrador onisciente, que conta em terceira pessoa, ele não participa da história, ele está de fora da história, mas conhece os personagens e principalmente os seus sentimentos e os seus pensamentos. Então, lembrando aí que nós temos 3 tipos de narrador, tá? Já vimos isso na aula semana passada: narrador onisciente, narrador personagem e narrador observador. E hoje nós vamos ver mais 2 elementos da narração. Começamos com o estudo das personagens, lembrando que nos estudos literários se fala a personagem, não o personagem. Então, nos estudos da personagem, vendo os tipos de personagem que existem e tudo, e vamos também ver na aula de hoje enredo, tá? Então já vimos na aula passada narrador. Agora, continuando nos estudos da narrativa, do texto narrativo, nós vamos ver aí personagens, lembrando a personagem, as personagens e enredo, tá? E semana que vem a gente termina a narração, tá? Com os 2 últimos elementos que faltam, 2 elementos muito importantes, vão ficar aí faltando para a aula da semana que vem, que é tempo e espaço. Então, vimos aí que a narração precisa de 5 elementos para ser estudada, tá? Nós precisamos, para estudar a narração, ver o tipo de narrador, já vimos na aula passada. Hoje veremos mais 2 elementos aí, que é as personagens e o enredo, e na aula da semana que vem terminamos o nosso estudo de narração, né, de texto narrativo, vendo aí, estudando tempo e espaço, tá bom? Então vamos lá para os elementos importantes para estudar na aula de hoje. Veremos aí personagens e enredo. Toda história trabalha em cima de um drama, tá? E o drama de um enredo está na busca de um personagem. Então, o principal ponto de uma narração, de um texto narrativo, é a busca do quê? De um personagem. É a partir do personagem que nós teremos a história, o enredo. Então, essa força dramática de um enredo está na busca de um personagem, e esse personagem está na busca por um desejo e nos conflitos que dificultam ou impedem que ele alcance seu objetivo. Então, toda história, toda crônica narrativa, ela existe a partir de um personagem que procura, né, que tem um desejo, e também ela funciona, essa narração, a partir dos conflitos que dificultam, né, ou impedem que esse personagem alcance seu objetivo. Tudo isso no enredo da trama, tá? Então, numa narração, para a gente poder achar o enredo, para a gente poder achar a trama, né, a força dramática, nós temos que achar o personagem, e sabendo que esse personagem tem um desejo, e também que nós trabalharíamos aí com os conflitos que fazem parte dessa história. As narrações possuem personagens,
Tem narrativas, tem histórias com apenas um personagem, mas muitas histórias, uma boa parte das histórias que lemos, né, principalmente as maiores, elas possuem vários personagens. E dentro da narração nós vamos encontrar alguns tipos de personagens, tá? O primeiro personagem estudado é aquele personagem principal da história que nós chamamos de protagonista. Protagonista é o personagem mais bem desenvolvido na história. Tá? A história, ela acontece a partir do personagem, ou o personagem é o ponto principal na busca do enredo dessa história, tá? A experiência do protagonista é o foco da narrativa. Então, o foco da narração é o quê? A experiência vivida naquele momento, ou momento passado, pela personagem. É a partir da perspectiva desse personagem, dessa personagem, sobre o conflito da história, sobre aí o conflito a gente já viu, que é o enredo, o trama da história, tá? Que julgamos tudo o que acontece durante o enredo. Então, para a gente fazer um julgamento do enredo, nós vamos fazer a partir das ações, tá? E do posicionamento apresentado do principal personagem da história, do personagem foco dessa história. Vimos aí que o personagem foco das histórias, das narrativas, nós chamamos ele de personagem protagonista. Além do personagem protagonista, que é a personagem principal da história, muitas histórias que nós conhecemos aí tem a personagem coprotagonista. Esse tipo de personagem coprotagonista, aparece em muitas histórias. O que é uma personagem coprotagonista? Uma personagem coprotagonista é um personagem que tem o mesmo objetivo que o protagonista. Então, os objetivos são iguais. Tá? O objetivo principal, o objetivo da personagem principal vai ser também dessa personagem coprotagonista, que está trabalhando aí com o mesmo objetivo da personagem protagonista. Coprotagonistas ajudam a dar mais complexidade e enriquecer a história, permitindo que diferentes aspectos do tema central sejam explorados. Então, o principal ponto de colocar aí, que o autor coloca uma personagem coprotagonista numa história, é para transformar ela mais complexa, tá? Enriquecendo assim a trama, né? Enriquecendo assim o tom da narrativa, tá, apresentado. E lógico, enriquecendo assim o quê? A apresentação do tema central para o leitor. Isso que é o mais importante. Muitas narrativas trazem uma personagem muito importante também para as histórias, que é a personagem antagonista. Personagem antagonista é a personagem que pode ser um objeto, um animal, um monstro, um espírito, uma instituição, pode ser um grupo social, uma limitação de ordem física, psicológica, social ou cultural, mas ela traz ou representa uma ameaça. O antagonista é uma ameaça, um obstáculo, uma dificuldade ou até um impedimento. A quem? Ao protagonista, ao que o protagonista deseja alcançar. Então, o objetivo do antagonista, dessa personagem, a antagonista, é o oposto do protagonista, tá? Então, nós temos aí, o personagem protagonista é o personagem principal da trama da narrativa. O coprotagonista é aquele que tem o mesmo objetivo dele, tá? E pode até trabalhar na trama junto com ele. E o antagonista é aquele que pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, um animal, pode ser uma ideia psicológica, um estado emocional que dificulta, que impede, que tenta impedir, né, o protagonista de alcançar o seu objetivo. Então, nós podemos aí dar como exemplo as histórias em quadrinhos, elas sempre trabalham com personagem protagonista, um protagonista e um antagonista. Isso daí, aliás, tem vários antagonistas. Pegamos aí a história do Batman. O Batman é o personagem protagonista, né, da história dele. O coprotagonista é o seu assistente, o seu fiel escudeiro Robin. E aí nós temos vários antagonistas. Em cada capítulo que a gente vê ali, aparece temos lá os vilões da história que sempre, né, estão com objetivos completamente contrários do Batman. O objetivo do Batman é manter a ordem e a justiça. E esses são vilões, né, que sempre estão trabalhando para o mal. Nós temos aí o Pinguim, o Charada e por aí vai. São vários antagonistas que nós temos. Se a gente quiser fixar bem essa ideia de
protagonista, coprotagonista e antagonista, é só pegar as histórias em quadrinho, as histórias de heróis, tá? Sempre vai ter o herói, mas sempre para ter um herói precisa ter o quê? O vilão. Assim como o protagonista tem um personagem com uma relação próxima a ele, que pode até ser o seu parceiro, né? Nós demos até o exemplo lá do Batman e Robin, assim também acontece com o antagonista. Nós temos aí uma personagem chamada de personagem oponente, que é a personagem que tem uma relação próxima com o antagonista da história e compartilha, em algum nível, o mesmo desejo que o antagonista, tá? Que na verdade é um desejo contrário do protagonista. Então nós pegamos aí na história do Batman, já que nós estamos usando ela como exemplos, né? Nós temos lá o protagonista Batman, o coprotagonista Robin, o antagonista, agora eu vou dar o exemplo aí do Coringa, tá? E aí nós pegamos aí a personagem oponente, é a personagem que é a Arlequina. A Arlequina, ela é parceira, né, de crimes do Coringa e também sua namorada, nos quadrinhos da DC, tá? Nós achamos aí a personagem Arlequina. Então, vemos aí que nós temos o protagonista, o personagem principal da história, o coprotagonista, aquele que compartilha do mesmo desejo do protagonista, muitas vezes pode ser seu parceiro. Nós temos o antagonista, que tem desejo contrário do protagonista, tá? E quase sempre o embate aí da trama entre o protagonista e o antagonista. E o antagonista tem também o seu personagem auxiliar, o seu personagem com uma relação próxima, que é a personagem oponente. Muitas histórias, muitas narrativas não trabalham com uma sequência lógica, uma coisa que a gente vai ver já já na continuação da nossa aula sobre sequência linear e sequência não linear. Quando a gente falar em sequência linear e não linear, nós vamos ver que a não linear ela não trabalha na sequência lógica. E para isso, os autores, né, dessas narrativas precisam de algumas técnicas, né? E lógico, de alguns elementos surpresas. Um dos principais elementos surpresas para você ter uma narrativa em sequência que não seja lógica, que não seja linear, é você utilizar um tipo de personagem chamada de falso protagonista. Falso protagonista é uma personagem que é apresentada de forma a induzir o leitor a acreditar que ela é o foco principal da trama, tá? Para na sequência, metade da trama, às vezes até no final, para mudar toda a ideia aí dentro da cabeça do espectador, do leitor, tá? Revelar quem é o verdadeiro protagonista com uma dose de surpresa. Então, quando você quer dar um tom de surpresa para uma narrativa, tirando, lógico, a ordem lógica de contar a história, muitos autores fazem isso. Apresenta uma ordem lógica falsa, como? Com um falso protagonista. Você vai indo até metade da história achando que aquele é o principal personagem daquela trama, daquela história, né? Ele faz parte, né, do conteúdo principal do enredo. E aí lá no meio ou lá no final aparece o principal personagem mesmo, o verdadeiro principal personagem, que seria aí o protagonista. Então, o falso protagonista, ele é utilizado muito nas narrativas para dar um tom de suspense. Uma personagem muito falada nos estudos literários, nos estudos de personagem, né, na parte de narrativa, é a personagem coadjuvante. Personagem coadjuvante é a personagem secundária que auxilia no desenvolvimento da história. Aí tem vários, né? Numa história com muitos personagens, vão ter vários coadjuvantes. Por exemplo, nós temos ali na narrativa mexicana famosa, né? O Chaves, nós temos o Chaves como principal personagem, mas aí nós vamos ter o quê? Personagem co-principal, né? Que é o co-protagonista, que aí entra o Kiko, a Chiquinhos, que sempre estão com ele, e os coadjuvantes que fazem parte da vila. Professor Girafales, seu Madruga, seu Barriga, Dona Florinda, todos esses são coadjuvantes. Tá? Deu para entender bem a ideia aí da diferença do coadjuvante para o coautor? O coautor não, desculpa. O coprotagonista. O coprotagonista está diretamente junto com o protagonista nos mesmos objetivos. Já o coadjuvante, ele participa da história para auxiliar no desenvolvimento dela. Essa é a importância da personagem coadjuvante.
E vamos ver agora o último tipo de personagem aí para o nosso estudo dos personagens num texto narrativo, numa narrativa, né? Que é o personagem figurante. Figurante é aquele personagem com papel ilustrativo, tá? Ele não tem relação direta com o enredo, com a história, com a trama, e nenhum dos personagens. Ele não tem uma relação direta com nem com a história, né, com o enredo, a trama, e nem com as personagens envolvidas. Eles são usados apenas para compor o cenário. Vou dar exemplo: o carteiro que leva a carta para o seu Madruga, o mensageiro que leva a mensagem do delegado da cidade para o Batman, e assim vai. São esses personagens que só aparecem assim para cumprir alguma função ali, mas eles estão para compor o cenário, tá? Então esses são os figurantes. Esse é o tipo de personagem, tá? Que sempre estão nas histórias, mas muitas vezes nem seus nomes aparecem. Pode aparecer nome, pode aparecer características, mas é muito difícil ser desenvolvido. Esses personagens não são desenvolvidos pelo autor, então não são colocadas aí suas características, tá? Ou suas semelhanças com protagonistas ou coprotagonistas ou antagonistas, suas semelhanças com qualquer tipo de personagem na história. O personagem figurante ele não é desenvolvido porque ele estaria apenas para compor o espaço, apenas para fazer parte do tempo da história narrada. Nós acabamos de ver os tipos de personagens que podem aparecer numa narração, tá? Numa narrativa. Agora nós vamos ver qual que é a relação da existência dos personagens, tá? Podemos, né, nessas relações, na existência deles dentro das histórias e como podemos classificá-los nessas narrativas, tá? Existem os personagens que são reais, ou até podemos chamar de históricos, personagens que realmente existiram e que o autor tenta reproduzir com certo grau de fidelidade. Você pega aí os filmes ou as histórias que têm biográficas, história de um músico, de um presidente, de um político, de um grande nome da ciência. A gente foi criada uma narrativa a partir da vida dele, mas ele é real, né? Ou ele já morreu, mas ele faz parte da história ali, da cultura daquele local, da política daquele local, tá? Nós temos os personagens mais conhecidos aí nos romances, nas histórias, em geral nas narrativas. Os personagens fictícios, também chamados de ficcionais, são personagens criados com base em pessoas reais, tá? Eles são criados a partir de características, eles são criados na semelhança de um ser humano real, com estereótipos, arquétipos, e vivem histórias que poderiam acontecer com pessoas comuns, mas eles não existem, mas eles são criados a partir de toda uma história que pode acontecer com o personagem. Ele é criado a partir de características de pessoas reais, de pessoas existentes. Nós temos também personagens com uma relação de existência aí real barra ficcional. São personagens que são reais, eles existem, mas com personalidades fictícias, a quem o autor atribui identidades diferentes, que lhes são mais convenientes para desenvolver um enredo. Então são personagens reais, eles existem na vida real, mas a personalidade deles é fictícia, eles têm algum ponto na personalidade deles que não é comum, que não é padrão social, que não é padrão geral, tá? E por último nós vamos ter os personagens ficcional barra ficcional, o ficcional mesmo, tá? Personagens totalmente ficcionais, que têm características físicas ou psicológicas só possíveis no contexto imaginativo da ficção, comum nos gêneros de fantasia, terror e ficção científica. Aqui nós pegamos aqueles personagens da literatura fantástica. Você pega ali, se você pegar o principal livro da literatura fantástica, do início da literatura fantástica, você vai cair lá, você vai achar, né, a Metamorfose de Franz Kafka. E na Metamorfose nós começamos com um personagem real, que é o Gregor Samsa, que é o protagonista da história, e ele se transforma numa barata, ele se transforma num personagem ficcional, porque é uma barata com características humanas, na verdade é um ser humano com um corpo de barata, uma coisa que não pode existir na vida real. Então nós achamos os personagens ficcionais barra ficcionais, principalmente na literatura fantástica. Então, retomando aí, nós temos os personagens que têm uma relação
a existência deles uma relação real, são personagens que realmente existiram, né? Ou existem ou existiram, pode ser reais, atuais ou históricos, personagens fictícios ou ficcionais, personagens inventados, né, por um autor, mas com base em pessoas reais. Nós temos personagens reais barra ficcionais, que são personagens reais, mas com personalidades especiais, fictícias, personagens reais, mas que têm uma personalidade fora do padrão social, do contexto que estamos acostumados, né? E personagens ficcionais barra ficcionais, que são esses personagens aí das histórias fantásticas. Pegamos aí o Lobo Mau e vários outros, tá? Vamos agora para o estudo do terceiro elemento, tá? Estudado por nós aqui da narrativa. Já vimos na aula passada o primeiro elemento, que são os tipos de narrador. Acabamos de ver o segundo tipo de elemento, que são os tipos, né? E as relações do personagem, da personagem. E agora vamos para uma coisa importantíssima na história, sem ela não existe história, que é o enredo. Enredo, também chamado de intriga, trama ou o argumento da narrativa, o argumento narrativo da história, é o elemento que dá sequência a uma história. Então o enredo não é o tema, é a partir do tema que nós vamos ter o enredo, a sequência da história, tá? O enredo é o elemento principal na sequência de uma história. Isso porque é em torno dele que se desenvolvem todos os acontecimentos de uma narrativa, a partir do enredo. Tá? Vou dar um exemplo. Nas histórias do Batman, nós temos cada capítulo, cada vez que cada história dele ali vai ter um tema principal, mas o enredo sempre vai ser o mesmo. Qual? É a justiça e a luta do bem contra o mal. Esse é o enredo. Então nós vamos ter em cada história aí um enredo, tá? Que envolve diretamente os acontecimentos, né? Que envolvem na trama. Nas narrativas, tanto reais como ficcionais, nós vamos encontrar dois tipos de enredo. Até nós falamos agora há pouco, na hora que eu estava no finalzinho ali da explicação sobre personagens. Existe o enredo linear, que é aquele enredo lógico, tá? É aquele cujos fatos seguem uma sequência cronológica, ela até várias vezes histórica, tá? Assim organizado da seguinte forma: a apresentação dos fatos, que é ali que a história tem início, pois o leitor é apresentado aos personagens, ao personagem principal, co-principal, antagonista, e assim conhecerá o local e o espaço temporal da trama, que são coisas que falaremos sobre espaço e tempo na aula que vem, tá? Depois nós temos o segundo ponto, né, num enredo linear aí, numa sequência linear, que é a complicação, que é a parte da narrativa que dá lugar ao desenvolvimento do conflito. É aí que aparece o quê? O conflito da trama, né? Sobre qual a história, em torno da qual a história irá se desenvolver, se desenrolar. Tá? Aí nós temos o clímax, que é a parte chave, aí, o momento especial da narrativa, que é o momento mais tenso da trama, o qual exige uma solução ou desfecho. Aí ele vai exigir isso, que é o próximo ponto, o desfecho, também chamado de solução, que é onde se encerra um enredo com a solução para o fim dos conflitos. Nem toda narrativa tem uma solução, nem toda trama, nem todo romance de caráter narrativo tem uma solução. Nós pegamos aí o clássico, né, de Machado de Assis, onde nós vemos ali a história de Capitu e Bentinho, que até hoje ninguém comprova se existiu ou não a traição de Capitu para Bentinho. Então, mas o normal das histórias é ter esse desfecho. Então, no enredo linear, que é um enredo com uma sequência lógica e, lógico, cronológica, tem a apresentação, né, da história e dos personagens para o leitor, a complicação, onde aparece o conflito, o clímax, que é o momento mais tenso desse conflito, e o desfecho, tá, que é o que vai acontecer no final da história. Mas nem toda história segue uma sequência lógica, com essa sequência de introdução, início, né, meio, desenvolvimento da trama e do conflito e fim.
com um desfecho. Muitas histórias vão do fim para o começo, o cinema usa muito isso. Isso nós chamamos de enredo não linear. É aquele que confunde essa sequência lógica. Essa sequência lógica é colocada em xeque, em confusão, tá? Nesse caso, o enredo pode ser apresentado pelo seu desfecho, pelo final, ou ser revelado aos poucos ao longo da narrativa, ou muitas vezes nem é revelado. Fica aí para a conclusão do leitor, do espectador. Isso é muito usado na literatura mais moderna e no cinema, na linguagem cinematográfica. Então, agora, para ajudar vocês aí nas próximas atividades que vocês farão de narrativas para mim, eu acho que tem mais 2 ou 3 para vocês fazerem, tá? Primeira coisa, escolhendo o tema. Isso daí é difícil, algumas atividades pedem para vocês escolherem o tema, mas a maioria já vem a temática da própria proposta na apostila, tá? Mas se precisar, você escolhe o tema. Depois, escolher o conflito que será desenvolvido. Isso você pode influenciar a partir do texto apresentado de apoio pela apostila. Aí você tem que escolher o quê? O tipo de enredo que quer usar, ou linear ou não linear, tá? O não linear, ele é mais, como que eu posso dizer? Ele é mais impactante, mas mais difícil de ser construído, tá? E depois você vai escolher os personagens, tipos de personagens, local, espaço, e tempo da narrativa. Isso a gente vai falar mais na aula que vem, tá? Podem guardar isso para a aula que vem, mas por enquanto podem pegar os outros 3 principais pontos. E lógico, desenvolver seu texto colocando um fechamento aí, dependendo do tipo, né, de enredo que você escolheu para fazer a sua narrativa. Então vamos para a proposta da semana, a terceira proposta do segundo bimestre que vocês vão entregar, tá? Lembrando que tem que ser em folha solta, todas juntas, tá? Vocês colocam juntinhas lá, folhas soltas, datadas, então a de hoje para a data de hoje, né? Dia 10/6/2020. A proposta está no caderno de atividade de vocês, da apostila 2, tá? Da apostila 2, caderno de atividade, na página 27, pessoal. Página 27, proposta 3. Então, a proposta da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, tá? Proposta 3 tem um desenho do lado ali, fala semelhanças entre infância e velhice. Eu não vou ler a proposta com vocês, vou deixar para ver se vocês conseguem interpretar bem o que está pedindo, tá? O texto está ali entre 20 e 25 linhas, tá? Então, um texto longo, vocês podem discorrer bastante a ideia aí, tá? Beleza? Então, fica essa proposta para essa semana, que vai ser entregue junto, lembrando, folhas soltas, datadas, tudo certinho. Então, fica essa proposta dessa semana. Lembrando aí, caderno de atividade, apostila 2, página 27, proposta 3. Uma ótima produção textual para vocês. Semana que vem nós damos fim aí ao texto narrativo, tá? Uma ótima semana de estudos para vocês e até as aulas da semana que vem. Valeu, pessoal, um grande abraço, tchau!